E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês sobre como fazer CSS no React. A gente já fez a parte básica de criar componentes, a gente já sabe o que é JSX e tal. Eu acho que agora já dá pra gente começar a dar uma estilizada em alguns componentes. E como é que eu faço isso? Bom, eu lembro quando eu estava começando a estudar React que eu pensei, olha, se a gente está usando um big framework tipo React para o JavaScript, provavelmente a gente vai usar um framework para CSS também, né? E eu lembro que a primeira vez que eu estudei React, o professor do YouTube já chegou enfiando styled components no meio do projeto. Eu nem entendi muito bem a sintaxe da biblioteca, tipo, já saiu enfiando framework e biblioteca a mais, sendo que não precisa, tá? Você não é obrigado a usar um framework de CSS, uma biblioteca. Você não é. Isso é completamente opcional. Então, o meu intuito com esse curso é ensinar vocês a fazer tudo do jeito mais raiz e mais manual possível, para depois vocês conseguirem entender como adicionar frameworks por cima do que você está fazendo. Então, eu estou fazendo tudo aqui em JavaScript Vanilla, para depois a gente migrar para TypeScript. Eu vou ensinar para vocês como se faz CSS raiz aqui no React sem instalar nenhuma biblioteca, e depois você vai entender a necessidade de outros frameworks. Eu não vou sair enfiando um monte de biblioteca para vocês. Então vamos lá, como é que eu faço CSS no React? Gente, o site que eu mais gosto de olhar aqui na hora de estudar React, que eu recomendo vocês fazerem isso também, não é nem a documentação oficial do React, por incrível que pareça. É o site do Create React App. Ele é um site maravilhoso e eu acho que os tutoriais dele são melhores do que a documentação oficial. Então, olha, vem aqui no site do Create React App, o CRA, clica aqui em Docs. Olha só, tem aqui na aba lateral um Welcome, a aba de Getting Started. Olha só, tem também aqui uma aba de Styles and Assets. Clica aqui e olha só, Adding Style Sheets. Se a gente lê o que está escrito aqui, que eu recomendo que vocês façam isso, ó, pausa essa aula, lê essa página aqui e depois volta para o vídeo. Aqui a página diz o seguinte, olha, você pode simplesmente criar um arquivo CSS, adiciona a estilização que você quiser aqui e depois importa ela. Difícil, né? Então, o jeito mais básico de fazer estilização é assim. Vamos testar aqui, ó. Tô aqui de novo no meu projetinho. Eu vou vir aqui, eu acho que eu vou alterar esse componente aqui de Pokémon. Então vamos criar um estilo para ele. Vem cá, dá um new file em cima desse folder de components, digita, pode ser qualquer nome, styles.css. Eu vou criar aqui uma classe chamada title. Pode ser em português também se vocês quiserem. Título. O título vai ter aqui uma color de red, para a gente ver. Esse daqui é o famoso console log do CSS. Taca tudo em vermelho, que aí você vê claramente se está funcionando ou não. Ok, importei ou escrevi aqui uma estilização para uma classe de estilo. Agora eu vim aqui no meu componente de Pokémon e esse componente está meio feio aqui. Vou só fazer uma refatoração, porque por enquanto a gente não tem nenhum estado. Então vou tirar esse return, tirar aqui as chaves. Pronto, agora o nosso componente está mais clean. Beleza. Como está na documentação do CRA, você vem aqui, digita import, aí você vai colocar o arquivo, né? Ele está no mesmo diretório, então a gente coloca ponto barra, vai colocar styles.css. Beleza. E agora, como é que eu estilizo aqui no React, Daniel? É que nem no HTML padrão, que a gente bota class. Ops, class. Não. No React tem uma pequena diferença. Essa é a única diferença de fazer CSS no React ou no JavaScript padrão. Aqui, ao invés de a gente colocar class, a gente coloca class name. E aí você vem aqui e coloca title, por exemplo. Vou dar um Ctrl S, voltar aqui para o navegador, que eu já abri aqui, e, conforme vocês estão vendo na tela, funcionou a nossa estilização. Então, gente, CSS no React é bem difícil, né? Super hard. Então, tá vendo? Você não precisa de styled components, Tailwind, Chakra UI para estilizar seu React. Se você quiser fazer tudo do jeito tradicional, você pode, tranquilamente, não tem problema. Você acabou de fazer aqui o jeito mais easy e fácil de se estilizar no React.
Agora eu vou ensinar para vocês o segundo jeito de se estilizar no React sem instalar bibliotecas, que é o jeito que eu vou utilizar até o resto desse curso e eu vou explicar por quê. Eu não vou usar esse jeito aqui raiz, digamos assim. Vamos voltar aqui para o site do Create React App. Aqui do lado tem uma segunda opção, ó. Adding CSS Modules, ou seja, adicionando módulos de CSS. Olha só, ele diz aqui para a gente criar um arquivo com a seguinte nomenclatura. Ao invés de você colocar .css, você vai colocar .module.css. Vamos fazer esse teste então? Bora lá. Agora eu vou apagar esse import aqui, vou apagar esse class name para a gente começar do zero. Agora vamos voltar para o styles. A gente vai trocar o nome desse arquivo para styles.module.css. E aí eu vou trocar aqui a cor, pode ser green, tá? Só para a gente ver uma diferença maior na tela. Ok, eu só troquei o nome do arquivo, a estilização aqui tá a mesma, beleza? Se eu voltar no Pokémon aqui e no site, a princípio não mudou nada, né? Porque eu não importei esse módulo de CSS aqui ainda, tá? E como eu tirei o import, ele voltou para a cor preta, que era a cor que estava antes. Agora, você vai vir aqui em cima e ao invés de você colocar aqui, ó, import styles.module.css, ao invés de você fazer isso e tacar o class name aqui, você vai dar um nome para esse import. Então você vai colocar import styles, vou colocar styles from styles.module.css. E essa é a principal diferença entre usar o CSS raiz e usar os modules de CSS. Aqui a gente geralmente dá um nome para a estilização e esse styles aqui nada mais é do que um grande objeto que tem todas as suas classes. Então, ao invés de você vir aqui e colocar class name é igual a title, por exemplo, vou até fazer isso para provar para vocês que não vai funcionar. Class name title, do F5 aqui, não funcionou. Ao invés de você fazer isso, o styles ele é um objeto que tem todas as suas classes. Então você vai colocar styles.title, né? Que o nome da nossa classe é .title. Vamos voltar para cá. Aham, funcionou. Então essa daqui é a principal diferença entre usar o CSS Modules e usar o CSS raiz. E você pode até argumentar, poxa, Daniel, mas eu não sei se eu gostei muito desse módulo de CSS, não. Antigamente eu só vinha aqui e escrevia title, agora tem que dar styles.title, styles.texto, styles.container. Eu tenho que ficar apertando styles.styles. Isso não é meio repetitivo e chato? É um pouco. Para ser sincero, eu acho mais prático usar o CSS raiz. Porém, eu vou dar aqui o segundo motivo de eu recomendar que você use os módulos de CSS, que para mim é um motivo matador. Volta aqui para o site do CRA. Olha o que ele diz aqui. CSS Modules allows the scoping of CSS. Ele cria aqui o escopo, criando automaticamente um nome de class name único. Então, o que acontece? Quando você usa o CSS raiz, se eu crio uma estilização chamada título ou title, e eu uso essa classe, eu crio esse título aqui em vários componentes, o que acontece? No CSS raiz, a gente tem um problema, né? Porque as estilizações vão se sobrepor, vão se sobrescrever, e você não pode ter nomes repetidos no CSS raiz. Inclusive, tem até uma padronização no CSS chamado BEM, que é Block Element Modifier, onde você coloca um monte de... É uma padronização que você segue para não criar nomes repetidos. Você tem que fazer todo um malabarismo aqui no nome para você não escrever nomes repetidos e você não sobrescrever estilizações de componentes diferentes. E com o módulo de CSS isso não acontece. Eu posso criar 300 classes de título, title, tanto faz, que elas não vão se sobrescrever. Como está escrito aqui no site do CRA, depois de fazer o build do React, o módulo do CSS vem aqui e troca o nome da sua classe. Ele troca o nome da sua classe para, tipo,
nome do arquivo, underline, nome da classe, underline, um hash aleatório. Então, como o nome fica diferente, o nome de todos os títulos fica diferente, você não tem esse problema do CSS se sobrescrever, ou seja, você pode ter 300 classes de título, 300 classes de container, que não tem problema. Então, depois de você compilar o seu React, o nome dessa classe vai ficar assim, ó, vai ficar o nome do arquivo, né? Então, tipo, Pokémon underline, aí o nome da classe, title, underline, e aí um hash aleatório que ele gera, entendeu? Então, toda vez que você cria aqui um título, ele vai ter um nome único, ou seja, não vai sobrescrever o CSS, beleza? Então, isso daqui para mim já é motivo suficiente para a gente usar o módulo de CSS. E é isso aí. Agora, para a gente encerrar essa aula, eu vou fazer uma mini alteração aqui na estrutura de arquivos para permitir com que a gente fique mais organizado a estilização. Então, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou inclusive deletar esse estilo aqui, porque por enquanto eu não quero estilizar nada. Aí ele já deu um erro aqui, porque eu não estou mais importando os styles. Vamos remover. Beleza. O que acontece? Eu tenho aqui a pasta Components e a pasta Pages. E aí, à medida que eu vou tendo mais componentes, eu vou ter aqui o Pokémon e os styles do Pokémon. Depois eu vou ter, sei lá, o Pokémon List. Aí eu vou ter os styles do Pokémon List. Aqui na raiz do projeto vai ter um monte de styles. Aqui dentro eu vou ter que tipo trocar o nome dos styles. Vai ser o quê? Styles 1, Styles 2, 3, 4, o Pokémon.module. Vai ficar uma farofa esse tanto de arquivo CSS no mesmo folder. Então o que eu gosto de fazer aqui é, eu vou deletar por enquanto esse outro exemplo que eu dei. Agora eu vou criar mais um diretório para cada componente. E aqui vai ter o nome do componente, então vai ser Pokémon. E aí eu coloco a estilização e o componente dentro dessa pasta. Vamos movê-la aqui para dentro. E aí eu acho que algum import aqui vai quebrar, porque eu coloquei esse componente dentro de uma nova pasta. Eu acho que o import está aqui, ó. Dentro de componentes, Pokémon. Olha, ele não quebrou? Ah, quebrou. Ele não está conseguindo resolver. Então agora ele está dentro de componentes, /Pokémon de novo. Ok? E deixa eu ver se não quebrou mais. Beleza. Então essa é a estrutura de pastas que eu sigo. Eu vou criando uma pasta para cada componente. E aí você vai ver dentro dessa pasta o componente e o styles. É sempre isso. Componente e o styles. Componente e o styles. E é uma outra recomendação que eu vou dar para vocês, que eu vi em vários projetos de React que eu já trabalhei no mercado de trabalho, é a seguinte convenção. Eu crio aqui o nome da pasta com o nome do componente, e ao invés de eu ter o nome do componente na pasta e o nome do componente de novo, fica meio repetitivo, né? Fica Pokémon, Pokémon, depois Pokémon List, Pokémon List. Fica meio repetitivo. O que eu gosto de fazer, e o que muitos outros devs fazem é, você coloca o nome da pasta como sendo do componente, então Pokémon, e o nome do arquivo você troca para index. E aí fica assim, o nome do componente na pasta, e aí dentro um index.js e um styles.css. Todos os componentes vão ser assim, index styles, index styles, index styles. Poxa, Daniel, por que a gente faz isso? Vai ter um monte de arquivo chamado index? Sim. O que acontece é que no JavaScript, eu não sei se você sabe disso, mas quando você tem um arquivo chamado index, o import ele fica mais bonitinho, ó. Ao invés de ficar assim, import components /Pokémon /index, no JavaScript, se você não der o nome do arquivo que você quer importar, então se eu remover aqui o index, deixar só a pasta, o JavaScript automaticamente procura um arquivo index. Então você não precisa colocar import components Pokémon index, components Pokémon list index, components index, não, você não precisa. Você coloca simplesmente o nome da pasta e como você não deu o nome do arquivo, você deu só o nome da pasta, ele automaticamente procura o arquivo index, ok? Então essa vai ser a estrutura de pastas que a gente vai seguir. Eu vou agora fazer isso aqui para a pasta de pages. Vou dar um new folder, se chama home aqui. Eu vou mover o meu home aqui para dentro
e vou trocar o nome dele de, vou dar um rename, index.js. Lembrando que toda vez que você faz esse tipo de operação, de renomear, trocar a pasta, os imports eles quebram, né? Então você tem que arrumar aqui. Eu volto a dois diretórios, components, Pokémon, que está certo. Eu vou só voltar no meu index.js, porque eu acho que ele está... Ah não, o import está certo aqui. Pages home. Ele está compilado. Se eu voltar aqui, ainda está funcionando. Beleza, então para a aula de hoje era isso, só explicar como funciona o CSS e seguindo essa nova estrutura do CSS, como que fica organizado as nossas pastas. Eu não estilizei nada, eu só dei um exemplo aqui, eu vou deletar esse CSS por enquanto. Move to trash, ok. Vamos dar um commit aqui, dar um git add, vou dar o nome desse commit de feature, new folder structure. Acho que pode ser só isso. Vou dar um commit aqui, sync changes para dar um push. E acho que foi. Agora eu vou só confirmar se foi mesmo dando meu git log aqui. Git log. Beleza, está tanto aqui. Tá aqui meu commit e ele já está na origin, então já está no GitHub. Tá aqui, feat, new folder structure. Então, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima.